Neste vídeo, veremos a gestação do Sistema Solar, começando pelo Sol e continuando com os planetas e as demais estruturas que o compõem. Mas antes disso, vamos começar do início. Há aproximadamente 13.700 milhões de anos, as primeiras galáxias começaram a formar-se, e algumas centenas de mil milhões de anos mais tarde, surgiu a Via Láctea. É numa região desta galáxia, há 4.570 milhões de anos, que se formará o Sistema Solar a partir de uma condensação de gás e poeira numa nuvem molecular. A nuvem condensou-se devido à força gravitacional que atuou sobre ela, atraindo a grande maioria das partículas para o seu centro, aumentando sua densidade e temperatura. As partículas que não atingiram o centro formaram um disco ao seu redor. Esse disco é chamado de disco circunstelar. Ao longo de 1 milhão de anos, o disco circunstelar tornou-se cada vez mais tênue e o centro cada vez maior, à medida que parte do material da estrela era ejetado para fora. A protoestrela, localizada no centro, sofreu um aumento constante de temperatura à medida que acumulava material, até finalmente atingir as condições necessárias para iniciar a fusão nuclear em seu núcleo. Este evento marcou o nascimento do Sol. Posteriormente, os grãos de poeira do disco circunstelar cresceram até se tornarem planetesimais, corpos rochosos, com raio de 1 quilômetro. Durante 10 milhões de anos, os planetesimais, ao colidirem, formaram embriões planetários, e esses embriões absorveram gás do disco circunstelar, adquirindo enorme massa no processo. Assim nasceram os planetas gasosos e gigantes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetesimais que permaneceram uniram-se para formar outros planetas, repetindo o processo anterior, colidindo entre si até formar novos corpos, desta vez em um ritmo muito mais lento e influenciado pela gravidade dos planetas gigantes. Num período de aproximadamente 60 milhões de anos, nasceram os planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e o cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Após estas colisões, tornaram-se cada vez mais raras, até que novos corpos pararam de se formar, sendo a última grande colisão entre a Terra e Teia. Uma colisão que causaria o nascimento da Lua, o satélite da Terra. O restante dos planetesimais foram deslocados pelas órbitas dos planetas gigantes e expulsos para o outro lado deles, formando o cinturão de Kuiper, formado por asteroides e pequenos corpos gelados, incluindo o planeta anão Plutão. Outros corpos espaciais são os cometas, que se formaram da mesma forma que os planetesimais. E meteoroides, corpos muito pequenos que se originaram da colisão entre planetesimais. E por fim, a região mais distante do sistema é a nuvem de Oort, conjunto de corpos espaciais gelados que circundam o sistema solar e marcam seu limite. É o remanescente do disco circunstelar, formado no primeiro estágio do sistema solar. Após todo esse processo, o sistema solar atingiu uma forma estável, com o Sol no centro irradiando sua luz, e os demais objetos orbitando ao seu redor, que em ordem de proximidade do Sol são os planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, o cinturão de asteroides, os planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o cinturão de Kuiper, onde está localizado Plutão, e mais longe, nos extremos, a nuvem de Oort.
E assim como o Sistema Solar foi formado, bilhões de outros sistemas planetários também se formam tanto na Via Láctea, quanto em uma infinidade de outras galáxias, cada uma com uma configuração diferente de planetas e estrelas com tamanhos e luminosidades diferentes, sendo estas as estrelas que decoram o firmamento. E assim chegamos ao final. Obrigado por assistir e aguardo vocês nos comentários e no próximo vídeo. Valite!